Bom dia a todos, meus queridos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala de estudo nesta segunda-feira. Nós estamos aqui para estudar a nossa lição. Tá? Esse trimestre nós estamos estudando uma lição que é muito importante, falando sobre o livro dos Salmos. E nós podemos ver que os Salmos vêm mostrando para nós que um livro inspirado pelo Espírito Santo, tá? Os salmistas que o escreveram foram usados por Deus para trazer mensagens importantíssimas para nós, né? E esta semana nós estamos estudando sobre a forma como o salmista vem, né, através da palavra, mostrando para nós como nós devemos orar. Os salmos têm inscrições de canções, orações, profecias. Inclusive nós temos aqui na nossa lição na lição de amanhã, na verdade, nós vamos ver aqui a referência sobre uma profecia relacionada com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus na cruz. Tá? Muito bem. Mas nesta segunda-feira, confiança em tempos de dificuldades, nós temos como meditação de hoje o capítulo 44, tá, do livro de Salmos, que vem mostrando aqui para nós. Queridos, eu dividi pelo menos em 3 partes, este salmo. O primeiro deles, a primeira parte, nós precisamos tirar como lições importantes para a aplicação da nossa vida, queridos, porque nós somos tão iguais, como os nossos antepassados. Tá? Então, aqui neste salmo, queridos, a primeira parte é relacionada com o reconhecimento, o reconhecimento de Deus em conduzir o seu povo, conduzir os seus filhos. Propriamente aqui a expressão desse escritor, deste salmo, Deus conduzindo o seu povo quando ele tirou ali da terra do Egito os israelitas, o povo de Israel, depois de 4 séculos que eles estiveram ali no Egito, e uma boa parte desse tempo estiveram como escravos, e Deus então ele salva, tirando ali o seu povo e dirigindo, conduzindo para levar para a terra prometida que ele havia prometido para Abraão, depois para o seu descendente Isaac, também para Jacó, que Deus iria dar a esta terra para os seus descendentes. E então agora Deus está cumprindo esta promessa. Tá? E então aqui o escritor do capítulo 44 de Salmos, queridos, mostra como Deus conduziu o seu povo quando ele tirou ali da terra do Egito. Tá? Então, com o seu braço poderoso, Deus o tirou dali, abriu o Mar Vermelho para que o povo atravessasse em terra seca, Deus conduzindo pelo deserto, dando para eles o alimento diário como maná, as suas vestimentas não estragaram, os seus calçados também não estragaram nesse período da trajetória da sua caminhada por 40 anos. Tá? Deus supriu todas as necessidades do seu povo, com alimento, com água, e tudo aquilo que eles necessitavam. Só, queridos, que quando o povo já estava estabelecido como uma nação, devido eles desviar dos caminhos do Senhor, desobedecer a Deus, seguindo os deuses pagãos, adorando de forma pagã os deuses pagãos, aliás, o povo se tornou rebelde contra a palavra de Deus. E então, queridos, é claro que os nossos erros trazem consequências, mas aparentemente a impressão que dá é que Deus tem abandonado. Então, chegar ali, a segunda parte aqui do capítulo é que o povo começa um clamor, um desespero, porque
Parece que Deus havia distanciado, havia abandonado o seu povo, permitindo que eles se tornassem escravos agora, né, da Babilônia, e depois foram para outras nações, né, tiveram que mudar para outras terras, enfim. Queridos, mas muitas vezes, e nós precisamos nos deter bem nisso, que muitas vezes os nossos sofrimentos são ocasionados como consequências das nossas decisões, né? E a nossa natureza pecaminosa, ela tende a nos levar sempre para o pecado, né? A desobedecer a Deus, a não andar nos seus ensinamentos, a não andarmos na aliança, né, proporcionada por Deus. E então, queridos, nós recebemos como resultados não outra coisa senão as consequências dos nossos erros, entendeu? Mas nós imaginamos quando vem as consequências que foi Deus, que Deus é o culpado, que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, e muitas vezes foi nós que distanciamos dele, entendeu? Pois é. E a terceira parte aqui, queridos, o povo se levanta para pedir socorro a Deus. Não existe uma outra fonte, um outro meio de socorro senão em Deus. Deus é o nosso socorro, bem presente nas nossas angústias, nas nossas aflições. Então, nós devemos, queridos, através da nossa oração, clamar a Deus. Ele é clemente, misericordioso, compassivo, amoroso, e mesmo quando nós desviamos, quando nós distanciamos, quando nós vamos para longe de Deus através dos nossos pecados, mas quando você volta para Deus, Ele está sempre pronto para receber de volta. Tá? Lembra ali no Novo Testamento da parábola do filho pródigo? Então, a parábola conta para nós que o pai, né, mesmo com o coração partido, com dor, né, em ver o seu filho indo embora, né, desprezando assim o seu pai, desprezando o amor que o seu pai, né, o amava, mas ainda assim ele decidiu, ele tinha o livre-arbítrio, né? Essa parábola contada por Jesus realmente, queridos, uma demonstração de como Deus ele respeita, né, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, mas as consequências vêm. Quando vêm, queridos, e nós o clamamos, nós o oramos, nós o pedimos, nós o suplicamos, Deus ele volta com os seus braços carinhosamente abertos para nos receber de volta, para nos abraçarmos e para nos tratarmos como seu filho, como sua filha. Entendeu? Pois é. Então aqui o povo, queridos, eles desviaram, distanciaram de Deus. O povo de Israel, né, voltaram o seu rosto contra Deus e foram então para os deuses pagãos, fazendo assim tudo aquilo que era contra a vontade de Deus, contra a aliança de Deus, contra os ensinamentos de Deus, contra a palavra de Deus. Mas depois eles voltam, clamam, arrepende, volta para o Senhor e Deus o recebe de volta. E aqui eu quero, queridos, aplicar algumas lições importantes para nós. A primeira delas, queridos, olha um pouquinho para trás e vê quantas vezes Deus te livrou, quanto Deus te conduziu, quantas bênçãos Ele derramou sobre a sua vida, tá? E isso é importante nós olharmos, queridos, analisarmos aquilo que Deus fez e que Ele está fazendo por nós. Tá? E isso nos anima, isso nos, traz esperança, regozijo em saber que nós temos um Deus que Ele é amoroso, que Ele é compassivo, que Ele está conosco constantemente. Tá? E nos momentos de aflição, nos momentos críticos da nossa vida, só para entendermos, queridos, que nós, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, infelizmente nós vamos ter aí esse desprezo do sofrimento,
seja ele muitas vezes pelas nossas atitudes, como consequências das nossas escolhas e más escolhas talvez, tá? Ou seja, quem sabe um sofrimento por uma provação da fé, ou seja, quem sabe um sofrimento porque alguém ocasionou esse sofrimento a você. Mas nós vamos ter, tudo isso é consequência, porque nós estamos aqui nesta terra, vivendo, querido, em meio ao pecado. Mas nós, através da palavra de Deus, entendemos que o nosso Deus está sempre conosco. Tá? Talvez Deus não vai te livrar do fogo, mas eu posso dizer para você que Ele vai caminhar com você dentro do fogo. Tá? Talvez Deus não vai te livrar da sombra da morte, tá? Mas uma coisa eu posso dizer para você, Ele vai te salvar para a eternidade, ainda que tivemos que passar pela morte. Jesus diz assim, se crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma palavra de muito conforto, de muita esperança, de muita alegria, em sabermos que nós temos um Deus, tá, que Ele está caminhando conosco, andando conosco constantemente. E basta nós olharmos o que Deus tem feito por nós. Tá? A outra lição importante aqui, queridos, além de saber que Deus, no passado, Ele nos conduziu, e que Ele está nos guiando, nos conduzindo, além de saber, queridos, que nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, passaremos por grandes provações, por tentações e dificuldades, mas nós também, queridos, através da palavra de Deus, sabemos que nós podemos clamar, suplicar em oração. Deus, Ele está bem perto de você. Ele sabe quantas lágrimas, tá, você está derramando e Ele pode enxugar as suas lágrimas. Porque Deus, queridos, Ele ouve o clamor, a súplica, a angústia dos seus filhos, das suas filhas quando clama a Ele. Tá? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter esta confiança em tempos de dificuldades. E eu termino esta lição dizendo para você, queridos, sabe que qualquer teologia pregada, ensinada, de que o céu está aqui, de que você aceitando Jesus, você está livre, você está blindado de todo problema, de todo o sofrimento, de perseguição, que a sua vida será um mar de rosa, sabe, como muitas teologias são empregadas por pastores, por apóstolos, por, sabe, missionários que se levantam por aí dizendo que se você aceita Jesus como seu Salvador, que se você, sabe, é fiel a Ele nos dízimos, nas ofertas, que você paga ali, quem sabe, para que Deus te abençoe. Então Deus, Ele não pode deixar vir nenhum sofrimento para você. Queridos, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo que Deus, Ele ouve o nosso clamor, no nosso momento de angústia, na nossa dor, no sofrimento. Ele está bem perto de nós. Mas as consequências do pecado da terra que nós estamos vivendo, o profeta Jeremias diz que a terra geme e chora por causa dos seus, sabe, dos seus moradores, porque nós somos pecadores. Mas Jesus morreu para nos salvar. Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo, abençoado dia. É o meu desejo para você. Oro contigo neste momento. Querido e amado Deus, ouve a oração e o clamor, Pai querido, a aflição dos teus filhos, do teu povo. Estende a tua mão e salve, querido Pai, o teu povo. Neste momento, se houver alguém passando por uma grande provação, estende a tua mão, Pai querido, e conduz esses teus filhos nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém.